Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, a partir do verso 37 até o verso 50. João, capítulo 12, verso 37 aos 50. João 12, 37 aos 50. Amém? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim com luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai o tem dito, assim falo. Amém? Aqui está o texto do apóstolo João. Um texto que nos fala sobre a incredulidade do coração do homem. Texto que nos mostra de forma muito clara a falta de comprometimento de alguns líderes, de algumas pessoas com Cristo. Apesar de ter aparentemente crido, eles não se comprometeram com Cristo porque tinha algumas coisas melhores para se comprometerem. Esse texto do apóstolo João, ele segue um episódio bem interessante que nós escrevendo. Tem a cura de Lázaro, depois vem a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Diz que muitas pessoas ficaram sabendo da cura de Lázaro, que Cristo estava indo em direção a Jerusalém, e saíram ao encontro de Cristo, diz que levando folhas de palmeiras para encontrá-lo, e gritavam: bendito aquele que vem em nome de Deus. Quando eles começam a debater com Cristo, eles pedem para que Cristo demonstre algum milagre para eles. Mas a questão é que eles tinham ouvido falar de um grande milagre, que foi a ressurreição do morto. E Cristo aqui, ele começa falando, o apóstolo João diz que, embora tivesse feito tantos sinais na presença daquele povo, eles não
na cura, na restauração, na ressurreição de mortos, dando vista aos cegos, ainda assim, uma grande multidão permaneceu com o coração endurecido, sem crer em Cristo. E aqui o apóstolo João ele faz duas citações de Isaías 53 e Isaías 10. Ele fala: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E aqui foi revelado o braço do Senhor. Na época de Isaías, foi um profeta de juízo, onde Deus o levantou para anunciar o juízo para aquele povo, por causa da sua rebelião. Aquele povo, eles ouviram o profeta falando, mas permaneceram rebeldes à palavra do Senhor. Ele falou: quem crê em nossa pregação? Quem deu ouvido naquilo que foi ensinado? Para por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vissem com os olhos, nem entendessem com o coração, e se convertessem e fossem por mim curados. É interessante que, para que o homem tenha um coração endurecido, não é necessário que Deus faça nada, basta simplesmente que Ele não conceda graça para que ele se arrependa. Só isso. Em Romanos capítulo 1, a palavra de Deus fala que Deus o entregou à disposição seus corações endurecidos e incrédulos, e deixou que eles andassem pelos seus próprios caminhos. Quando Deus cita sobre Jacó e Esaú, ele fala que Deus o entregou a Esaú aos seus próprios desejos. O coração do homem, ele é mau. Ele não busca por si só as coisas de Deus. Deus simplesmente não concedeu àquele povo o arrependimento, e eles continuaram andando longe do Senhor. E o que estava acontecendo aqui, descrito pelo apóstolo João, era exatamente isso. Aquele povo estava andando segundo a dureza dos seus próprios corações. Eles viram, eles andaram com Cristo, eles experimentaram, eles testificaram dos milagres. No versículo 9 ao versículo 11, aquele povo queria matar Lázaro para ocultar o milagre da ressurreição. Quando Cristo curou o homem da mão mirrada, eles chamaram Cristo de filho de Beelzebul, que ele tinha espírito imundo, que ele operava milagres por Beelzebul. O povo andando no meio do seu coração, eles mesmo vendo os milagres de Deus, eles são incapazes de concebê-lo como Cristo, como seu Senhor. E aqui João está nos mostrando como o homem é capaz de continuar andando segundo os seus desejos, andando segundo os seus propósitos, mesmo vendo e experimentando de grandes milagres, mesmo testificando seus próprios olhos da ação de Deus. Ainda assim o homem continua andando de coração endurecido. No verso 41, isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías foi um profeta messiânico, que contemplou a glória de Deus e anunciou a grandeza do reino de Deus. Isaías capítulo 6, ele tem aquela visão extraordinária do Senhor, ele anuncia o reino de Deus. Isaías foi um profeta que andou por um período nu para mostrar a nudez do povo de Israel diante do Senhor. Isaías, ele, logo nos primeiros capítulos, ele fala, as Bíblias fala: porventura, quem dera se alguém fechasse a porta do templo, se alguém fechasse as portas, que ninguém mais prestasse sacrifício. Fala: esses sacrifícios que esse povo me traz são pesados demais. Eu já não suporto mais as suas festas solenes, eu não suporto mais o seu ajuntamento, eu não suporto mais seus sacrifícios
as suas comunhões para mim são pesadas demais. O povo de Israel tornaram um povo ritualista que mantinha os rituais, mas estava com o coração endurecido. E aqui ele fala para esse povo que mantém os rituais, que leva o sacrifício, que dão esmola, que pagam, que entregam o dízimo, mas que estavam com o coração endurecido, estavam com os olhos fechados, que não conseguiram conhecer ou reconhecer o Filho de Deus. E é este povo que o Senhor continua falando, é este povo que o Espírito Santo continua falando ainda hoje. Um povo com o coração endurecido, com os olhos fechados, com o ouvido tampado, que não conseguem ver o Senhor, que tornaram-se religiosas, que observam alguns preceitos religiosos, mas que não vivem para a glória de Deus. O coração está endurecido, os seus atos não testificam da grandeza do Senhor na sua vida, que não amam a Deus, apesar de saber que Deus é Senhor, apesar de saber que Deus tem poder nos céus da terra, vivem de coração endurecidos. No verso 42: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. Muitas autoridades, elas creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. Olha só o que esse versículo está falando. Em nossa cidade, em nosso povoado, eu não sei se tem alguém que diz abertamente que não crê em Deus. E lá se funcionou uma movimento de torcida, mas pessoas creem em Deus. A gente fala sobre Deus, ela diz: não, Deus é tudo para mim. Deus é extraordinário para mim. Eu creio em Deus. Deus é aquele que criou os céus e a terra. E o texto fala que muitos creram em Deus. A questão que existe no grego duas palavras para crer. Uma é aquele crer de acredito, tudo bem, eu acredito. A outra palavra crer é aquele crer que o leva a uma entrega, a uma submissão, a uma rendição aos propósitos de Deus. Pelo que João descreve aqui, o crer deles é aquele crer porque eles viram o milagre, é o crer porque eles comeram do pão, é o crer porque eles viram o cego sendo curado. Só que logo no versículo da frente fala que eles não confessaram por causa do medo, ou para não serem expulsos da sinagoga. Eles tinham algo mais importante na sua vida, eles tinham uma autopreservação. Eles preferiram manter a sua autopreservação, a sua roda de amizade, os seus ciclos de amizade, manter vivendo da sua maneira, frequentando os ambientes que eles frequentavam, para não assumir um compromisso com Cristo e perder aquilo que o mundo oferecia. É exatamente isso que nós temos vivenciado em nossos dias. Muitos que creem no Senhor, acreditam que Ele é o Filho de Deus, mas não querem o confessar como seu Senhor e Salvador, assumir publicamente um compromisso com Cristo, que elas preferem continuar vivendo do seu modo, preferem continuar vivendo da sua maneira, do seu jeito, segundo os seus padrões, preferem muito mais seus ciclos de amizade do que assumir compromisso público com Cristo Jesus. E o versículo 43 ele fala: porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso tem acontecido em nossos dias. Pessoas têm amado muito mais as coisas desse mundo, a glória dos homens, do que a glória de Deus.
Os irmãos, não é raro a gente ouvir uma pessoa falando: senão eu quero ser crente, primeiro eu quero resolver esse problema na minha vida. Eu quero servir a Deus, mas eu primeiro preciso resolver esse aspecto ou aquele outro na minha vida. Ela está falando assim: eu tenho mais poder do que Deus para resolver isso. Então eu ou julgo Deus pequeno demais para solucionar aquele problema. Eu tenho que resolver isso, depois eu vou servir o Senhor. E a realidade é que ela está falando que ela não quer assumir um compromisso com Cristo, porque ela tem um problema a ser resolvido e não quer colocar aquele problema aos pés do Senhor para que ele seja solucionado. E geralmente o problema é com o pecado e ela não quer abandoná-lo. Eu conheci uma pessoa que tinha um problema relacional complicado. E já fazia muitos anos. Não era questão de poucos dias. Tinha um casamento complicado. Tinha um marido que não era dela, com uma mulher ali que Cristo trata, a mulher samaritana. Mas queria servir a Deus, mas daquele jeito, sem abandonar, sem romper, porque não queria ferir o homem, não queria ferir a pessoa, não queria deixar esse relacionamento inadequado. Nós temos visto em nossos dias pessoas que não querem abandonar relacionamentos inadequados para servir o Senhor. Tem um relacionamento com bebida, com prostituição, com negócios errados. Não querem abandonar, não querem colocar: Senhor, eu preciso de transformação, e vir para o Senhor. Tem os prazeres desse mundo, dessa vida, que elas continuam amando muito mais do que a Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meus queridos, mas esse problema é antigo, não é de hoje. Pessoas que têm estado longe do Senhor, mas elas querem desfrutar das bênçãos de Deus. Elas querem estar debaixo do guarda-chuva da graça, sem ter compromisso com aquele que o dá a graça, o derrama a graça. Esta é uma realidade triste que tem sido como um câncer na sociedade. Uma realidade que tem permeado os séculos. Pessoas que querem desfrutar da graça de Deus, no entanto não querem se comprometer com Deus. Quando Cristo fez a segunda multiplicação dos pães, uma grande multidão o seguiram ele. Ele multiplicou os pães, alimentou aquela multidão e se retirou para orar. Mandou os discípulos atravessar o mar no barco e ele não foi junto. Depois ele foi ao encontro dos discípulos. Quando eles chegaram ao outro lado do mar, estava lá uma grande multidão esperando. E chegou alguns para eles: mestre, te procuramos, do outro lado não te encontramos. E vinham atrás. Cristo volta para eles e fala: vocês vieram não porque vocês querem alguma coisa comigo, porque vocês comeram pão e mataram a sua fome. E ele dá um ensino, ele aperta nos seus ensinos para aquela multidão, e ele chama aquela multidão a um compromisso com o reino. Compromisso com o rei. Aliás, não com o reino, mas com o rei. A se comprometer com o rei. E aquela multidão ela vira para ele e fala: duras são as tuas palavras para nós. Duras são essas tuas palavras para nós. E começam a se retirar, a ir embora. Depois que aquela multidão se vai, Cristo se volta para os seus discípulos e pergunta para eles: vocês também não querem ir? Porque é isso que eu tenho para oferecer. Vou matar a fome de vocês, no entanto, existe algo muito maior. Existe um rei que é necessário se comprometer com ele. Aquele que é Senhor dos senhores, aquele que não só multiplica o pão, mas aquele que dá vida eterna, aquele que exige um compromisso sincero do seu adorador. Exige que o adorador o confesse como Senhor e Salvador da sua alma e que o
servo disposto a servi-lo, a adorá-lo. Meus queridos, mas existem uma multidão que estão amando muito a glória deste mundo, a glória dos homens. Por isso negam o senhorio de Cristo sobre a sua vida. No verso 44, o Senhor diz: quem crê em mim, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Ele faz uma evocação ainda aqui da sua autoridade, que não era apenas crer em Cristo, era apenas naquele homem, aquele galileu, mas quem cria em Cristo, cria no Pai, em Deus. E Cristo fala isso no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele diz que ele e o Pai são um só. No verso 45, que quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele mostra essa unidade entre Cristo e Deus. Ele não era apenas um curandeiro, ele não era aquele milagroso, só aquele milagroso. Ele curou muitos, fez vários milagres, prodígios, mas não era simplesmente isso, não era apenas isso. Não era apenas curar os enfermos, não era apenas dar pão aos famintos, não era apenas dar água ao sedento, não era apenas isso. Isso era coisa passageira, isso era coisas temporais. Ele tinha algo muito mais precioso para oferecer à humanidade, e ele tem algo muito mais precioso para nos dar, além de alguns dias de vida, algumas benesses aqui nesse mundo. E ele fala isso no versículo 46: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele fala sobre a condenação, andar separado de Deus, andar longe de Deus, poder ver Cristo e conhecê-lo claramente, e não andar longe de Cristo nas trevas. No versículo 47 fala: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Algumas pessoas falam uma distorção terrível nesse texto. Eles pegam esse versículo e falam assim: nem Cristo julgou, como é que tu quer julgar? Só que ele segue falando que ele não julga, mas as suas palavras, a sua palavra, que não vem dele mesmo, mas aquilo que ele profere que vem do Pai, esta palavra julgará. O seu ensinamento, aquilo que ele tem falado sobre o seu comprometimento com Cristo, se não assumirmos publicamente que Cristo é o nosso Senhor, e chegarmos diante de Deus, se estarmos acertados nossas vidas com os padrões de Deus, a palavra dele, esta o julgará. Jesus Cristo, ele conversando com a multidão, e chega um rapaz, falando: mestre, o que devo fazer para ir à vida dele? Cristo ali fala sobre os mandamentos, e ele se julga um bom, guardando os mandamentos. E Cristo fala: quer ser perfeito? Tem mais uma coisa para tu fazer, só mais uma. Vai lá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, aí vem e me segue. E aquele rapaz baixou a cabeça, saiu triste e foi embora. O texto diz que ele era dono de muitas posses. Aí Cristo volta para o discípulo e fala: quão difícil será para um rico entrar no reino dos céus. Aquele jovem, ele chega para Cristo cheio de boa intenção, e quer servir, ele está disposto a obedecer os mandamentos, 6 pelo menos deles, ele está disposto a obedecer. E Cristo citou totalmente esses 6 mandamentos, os 6 últimos mandamentos. Ele fala: ok, isso aí eu tenho feito desde a minha juventude,
Adora o Deus do teu coração, do teu alma, do teu entendimento. E o próximo batimento, ele fala: não, isso não posso fazer. Então ele fica triste porque ele era dono de muitas posses, ele não podia abrir mão das bênçãos, dos prazeres deste mundo. Ele era um religioso, mas ele não estava disposto a tornar-se um servo de Deus, um discípulo do Senhor. Exige que abandonemos e renegamos o mundo. Ele negou a luz do mundo, e muitos de nós temos negado andar na luz, porque as nossas obras ainda são más, porque ainda não tem dado ouvido às palavras de Cristo, porque não tem dado ouvido aos ensinos do Senhor, prefere seguir os seus achismos, seguir a dureza do próprio coração, os seus próprios preceitos, do que submeter a sua vida à vontade de Deus. O verso 48, o texto nos ensina: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. No capítulo 3 do Evangelho de João, lá um mestre da lei de Jesus Cristo, e aquele mestre da lei, ele vai à noite, ele não tem coragem de ir à luz do dia, às claras. Ele era um mestre da lei, ele era um homem importante, um homem que tinha um certo status na sociedade. Então ele faz isso à noite, fala assim: eu quero conhecer este homem, no entanto eu não quero me comprometer com os meus relacionamentos. Eu quero as duas coisas. Eu quero conhecer este homem, eu quero desfrutá-lo daquilo que ele tem, mas eu quero continuar desfrutando da minha posição. E quando ele chega onde Cristo, ele é confrontado com o seu pecado, ele é confrontado com a sua realidade, e ele faz igual o jovem: bom mestre, sei que ninguém pode fazer o que tu fazes, não é vindo da parte de Deus. E ele, Jesus Cristo muda a conversa também, fala: é necessário te nascer de novo, te importa nascer de novo. Não basta você entender que Cristo é o bom mestre, que Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus. É necessário passar pelos crivos dos ensinos do Senhor. É necessário passar por um novo nascimento, tornando-se uma nova criatura, tendo a sua mente mudada, tendo a sua vida transformada, tendo os seus gostos moldados pelo padrão do Senhor, tendo a sua vida levada aos princípios do Senhor. Nicodemos não tinha uma vida segundo os princípios de Deus ainda. Ele não tinha experimentado o novo nascimento. Ele não tinha passado pelo novo nascimento. E ele fala: Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, nós ouvimos sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito Santo de Deus. E se você nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, tu não poderá entrar no reino de Deus. Se não passar por esse novo nascimento, é impossível sequer ver o reino de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra que Cristo proferiu, esta palavra, ela será proferida diante de nós no último dia, quando chegarmos à face de Deus. Pode ser lhe chamando de bendito de Deus, ou lhe falando: eu não vos conheço, afastai-vos de mim. A palavra que Cristo nos ensinou e nos deixou como sua palavra, ela será proferida diante de você, e você não terá mais como resolver esse problema, você não terá mais como solucionar esse problema, porque já é tarde.
Precisamos resolver esse problema enquanto estamos no caminho. Precisamos nos acertar com Deus enquanto estamos no caminho. E Cristo, quando se procura sobre a sua vida, Ele fala que Ele não sabe, que essa data é reservada para Deus, o dia e a hora da volta do Filho do Homem. Mas Ele fala sobre alguns sinais que irá acontecer antes da volta de Cristo. Mas pode ser que eu e você seremos convocados pelo Mestre a prestar contas antes da volta de Cristo. A palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Não haverá mais como eu pedir perdão ao Senhor. Não haverá mais para Senhor, me perdoa, porque eu só pensava que teria mais tempo e eu ia resolver isso. Não vai ter mais solução. O rico, quando ele está diante de Abraão, aquele homem de coração tão endurecido, ele não ousa falar, eu me arrependo. Ele não ousa falar, eu sinto muito. Ele não fala isso. Ele tem coração tão endurecido que ele simplesmente olha para trás e fala, resolva aqueles outros. Ela manda alguém, manda Lázaro. Alguns profetas já morreram, avisaram aos irmãos para que eles não experimentem este lugar de tormento. O coração endurecido que não confessa a Cristo nesse mundo, ele não vai também confessar quando chegar do outro lado, que vai continuar endurecido, continuar obstinado, continuar petrificado. A palavra do Senhor nos mostra muito claro que devemos acertar, resolver os nossos problemas de relacionamento com Deus aqui, enquanto estamos ouvindo a voz do Senhor. O apóstolo Paulo fala, ouvir a voz do Senhor, ingressar em vosso coração, como aconteceu no dia da revolta do deserto, lá em Meu. Ele nos chama a ouvir a voz do Senhor, a responder de forma positiva aquilo que Ele tem nos falado. O que aconteceu no versículo 42 e 43 é que aquela multidão que ouviu, elas não responderam de forma positiva à voz do Senhor. Elas preferiram continuar andando segundo o seu próprio coração, segundo os seus próprios desejos. O verso 49, os versos 48. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E Cristo aqui ele mostra por que a palavra será evocada naquele dia. Porque é a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ele fala não por ele mesmo. Ele não fala pela sua própria vontade, pelo seu próprio nome. Ele diz que fala aquilo que vem do Pai, aquilo que o Pai mandou ele anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, que a palavra de Deus ela é a vida eterna. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo João ele chama os seus ouvintes a um compromisso com Deus, a se comprometer com o Evangelho, com Cristo Jesus, porque essa palavra, esse mandamento é vida. O apóstolo João, no capítulo 11, ele fala sobre a ressurreição e a vida. Falamos isso hoje pela manhã. Cristo é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele não morrerá.
Senhor dos exércitos. Ele é Deus poderoso. Ele tem poder para restaurar, para salvar, para transformar. Ele tem feito isso depois de toda a história. Mas Ele tem chamado o homem à sua responsabilidade. Cristo veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Mas Ele não nos isenta de nossa responsabilidade. Ele fala que com o coração se crê e com a boca se confessa para a justificação. Não basta crer, é necessário confessá-lo também. O texto que esses homens que ele estava falando, como direto, eles creram, mas não confessaram que preferiram continuar vivendo como eles estavam, com uma fé no Cristo histórico, não no Cristo Filho de Deus, não no Cristo que há de voltar e julgar o mundo. Cristo quer relacionar conosco muito mais do que um homem histórico, mas como Filho de Deus, aquele que veio e que há de vir, aquele que reina para todo sempre e que há de julgar vivos e mortos, e ninguém terá por inocente diante de Deus. Ninguém. Todos nós, eu e você, haveremos de chegar à presença de Deus que é poderoso. E teremos que prestar contas a esse Deus que é soberano. E o Senhor não nos terá por inocente. Ele vai requerer de nossas mãos, requerer de nós o que nós fizemos de nossas vidas. No final do verso 50, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai o tem dito, assim falo. Então, a palavra do Senhor, ela está aí diante de você. A palavra de Deus, aquela que há de julgá-lo e condená-lo no último dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas, que Ele se compadeça de cada um de nós, e que nós possamos entender que todos nós temos uma responsabilidade perante Deus e queremos chegar diante dele um dia. Amém? O Senhor em Cristo nos ajuda e tenha misericórdia de nós. Eu convido a igreja a se colocar em pé e se orar, falar com o Senhor, suplicando que o Senhor continue operando em nossas vidas, agindo em nós, nos conduzindo não só a compreensão da palavra de Deus, mas sobretudo a nos humilharmos diante do Senhor, que é rico em misericórdia, grande misericórdia, mas é um Deus de grande injustiça e juízo. Santo Deus, Senhor eterno, Pai soberano, nós estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença, diante da tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Pai amado, Tu conheces cada um dos Teus filhos aqui presente. Tu conheces cada um dos Teus servos aqui presente, ó Deus. Tu sabes, Senhor. Tu sabes do que está no íntimo do nosso ser. Tu conheces, ó Deus, os nossos corações e Tu sabes que eles é mau. A Tua palavra nos fala que o nosso coração é mau e que devemos conduzir o nosso coração. Pai, bendito, eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta missão tão difícil para nós. Ó Deus Todo-Poderoso, que Tu continue quebrantando o coração endurecido, o coração que ainda está pedrificado, para que ele possa ter afeições sinceras por Ti, e que os seus lábios venham a confessar a Ti, ó Deus, como Senhor e Salvador de suas almas. Pai, que o Teu povo, aqueles que já foram lavados pelo Teu sangue, ó Deus, que eles possam a cada dia se prostrar de Ti em gratidão, em humilhação e em louvor e exaltação ao Teu nome, e viver para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Deus, bendito, eu te clamo em nome de Jesus, seja com cada um de nós, seja com esta igreja aqui presente, ó Pai, seja com cada pessoa aqui presente nesta noite, ó Espírito Santo de Deus. Leva-nos, ó Deus, a nos humilharmos totalmente debaixo da poderosa mão do Deus Altíssimo,
sabendo que só Tu és Deus, que só Tu és Senhor, e que toda glória, todo louvor, toda honra estará ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Pai, que nós possamos viver para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Pai, bendito te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. No nome santo de Jesus. Seja conosco, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, molda, Senhor, os nossos corações, molda as nossas vidas e nos ajuda, Pai, a vivermos para Ti. Pai bendito, eu clamo a Ti, ó Deus, pela graça de Deus Pai, pela comunhão de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Vocês não podem sentar, mas um pouquinho, estamos chegando no final do nosso trabalho.